Bom dia, que Deus te abençoe. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Rodrigo Sângelo, estou aqui mais um dia determinado e focado naquele propósito que Deus tem colocado no meu coração para que eu possa compartilhar com você, de alguma forma te ajudar, de alguma forma colaborar com o seu crescimento e com o seu desenvolvimento pessoal. Você sabia que vai fazer quase 10 anos que eu vivo hoje na Europa, aqui em Portugal? Sim. E eu tomei essa decisão no ano de 2000, em 2016 para 2017, eu tomei essa decisão. Esse ano agora eu completo 9 anos aqui em Portugal. Eu vou contar uma coisa para você. Foram anos de desafios, muito aprendizado, muita determinação, muito foco e, acima de tudo, muita fé. Porque sem fé a gente não vence, sem fé a gente não rompe. Eu me lembro que quando eu tomei a decisão de sair do Brasil para vir aqui para Portugal, eu estou contando isso, talvez você chegou aqui hoje, é a primeira vez que você está me acompanhando aqui no nosso canal. E aqui no nosso canal a gente fala sobre fé, sobre determinação e sobre posicionamento. Para mim, são 3 princípios, são coisas principais na vida de qualquer pessoa. A pessoa que se posiciona, a pessoa que sabe quem ela é e para onde ela vai, a pessoa que tem fé e tem autoridade naquilo que diz com firmeza, não é aquela pessoa duvidosa, não é aquela pessoa medrosa, não é aquela pessoa que fica no meio do muro. Mesmo na dificuldade, ela sabe o que ela quer. E mesmo enfrentando lutas, provações, dificuldades, ela não se rende, ele não se entrega. Para mim, é o mais importante na vida de uma pessoa. Porque o dinheiro não significa sucesso. Nascer numa família bem estruturada também não significa sucesso. O que determina o sucesso é o seu posicionamento. Há pessoas que nasceram no lugar de excelência e não conseguiram se manter lá em cima. Porque o que mantém uma pessoa lá em cima é o seu caráter, é o seu talento, é o seu posicionamento e, acima de tudo, a sua crença em crer que tudo é possível quando você tem força e quando você tem coragem, independente do que as pessoas à sua volta diz. Você não vai pelo que as pessoas falam, você não vai pelos que as pessoas te apontam, você não vai pela opinião das pessoas. Pelo contrário, você não depende da opinião das pessoas para tomar sua decisão. Por isso, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, deixe o seu nome, que no final eu faço uma oração de fé para te abençoar. E eu quero que você compartilhe esse vídeo com alguém que precisa. Eu tenho certeza de que de alguma forma esse vídeo ele vai te ajudar. Olha, voltando à minha história, quando eu cheguei em Portugal, eu tive um choque de realidade. Eu vim com a minha esposa, vim com meus filhos, e eu cheguei aqui, a cultura era diferente, o clima é diferente, até a alimentação aqui, a culinária é diferente. O país, no verão, ele é meio parecido com o Brasil, mas a temperatura aqui é muito fria e também o verão é muito intenso aqui em Portugal. Mas enfim, foi uma mudança de vida a gente vir para cá. E você sabe que em toda mudança de vida você precisa ter muito foco, ter muita coragem, porque você já sai, com certo medo do seu país, aquele pensamento, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Quando você chega no seu destino final, até chegar onde você quer, muitas pessoas do seu lado desistem. Muitas pessoas falam, isso aqui não é para mim, eu vou embora, eu vou desistir. Eu vi muita gente ir embora. Eu vi muita gente chegar aqui e se entristecer. Eu vi muito casamento acabar. Eu vi muita pessoa entrar em depressão. Eu vi muita pessoa se arrepender. E eu tinha 2 coisas. Ou manter o meu foco com a minha família, e eu fiz o alinhamento com a minha esposa, porque eu sabia que reino dividido não subsiste. Eu e minha esposa tínhamos que ser um, como a Bíblia diz, Quando você casa, você se torna um só. E eu falei para ela, eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que o peso que a gente vai ter que carregar, que a gente vai ter que suportar daqui para frente, não vai ser fácil. Mas se a gente estiver unido, se a gente estiver focado, determinado, pode ter certeza que Deus, ele vai nos abençoar. E o que aconteceu foi isso. O tempo passou, a gente foi se adaptando, a gente no começo não tinha documentação, teve que dar entrada na documentação, até você ter os seus documentos
você ouve muita coisa, tem muita coisa que você quer fazer, você não pode, comprar uma casa, financiar um automóvel, poder sair do país. Enquanto a gente não tinha o título de residência, demorou quase 3 anos para a gente conseguir aqui em Portugal. Significava que a gente não podia sair aqui de Portugal, nem para a Espanha, nem para a França, nem para qualquer outro país, porque a gente poderia ser pego por algum órgão desse outro país e a gente poderia correr o risco de ser deportado. Então nós ficamos presos aqui em Portugal. Logo depois disso veio aquela situação da pandemia, então assim ficou muito difícil. E nós tivemos que ser muito fortes. E muitas coisas, quando a gente observa na vida, o que vai definir os nossos resultados é o quanto nós estamos focados naquilo que a gente quer. Tem um ditado que diz assim, ó: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Tem pessoa que ela não tem um objetivo de vida, ela não tem um foco, ela tem uma dependência emocional das outras pessoas. Isso é muito forte que eu vou falar agora, porque quando você tem uma dependência emocional da aprovação das outras pessoas e te falta também uma inteligência emocional de você lidar com as dificuldades, você ter um equilíbrio, ter uma paciência, saber que você chega hoje num país onde não é a sua casa, vai levar um tempo, aqui você não tem o aconchego da família, que você não tem a quantidade de amigos que você tinha no seu país, ou você que veio da Espanha, você que veio da África, da Angola, do Brasil. Há um processo imigratório de quando você vem para um país novo, para uma nação nova. E o que mais me fez me manter seguro foi a palavra de Deus. Porque eu li o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu li o Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Eu vi muita gente desistir. É por isso que eu falo. A depressão bate? Claro que sim. A opressão bate? É claro que sim. E como é que você vence as doenças da alma? Gente, é pela fé. É crendo, acreditando. É orando. Orando sem cessar. É trancando-se dentro do seu quarto, é dobrando o joelho e falando: Deus, me dê força. Deus, me ajuda. Deus, segura na minha mão. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu lia, eu ouvia a palavra de Deus. E a Bíblia diz também, sabe o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu conheci muitas pessoas que chegaram em Portugal, que não tinha dinheiro, não tinha conexão, não tinha amigo, não tinha nada, mas tinha fé. Quando você tem a fé, você tem tudo. Acredite nisso. Eu conheci pessoas que veio para cá com muito dinheiro, veio para cá numa condição 10 vezes, 20 vezes melhor do que a minha, mas uma pessoa que não teve foco, saiu comprando tudo que viu pela frente, não encontrou trabalho, o trabalho que encontrou disse: eu não vou trabalhar disso, eu não vou trabalhar daquilo, isso eu não faço de jeito nenhum. O dinheiro foi acabando, sabe? O orgulho foi engolindo esta pessoa, ela perdeu o pouco que tinha e, infelizmente, acabou retornando para o Brasil. O que eu quero falar com você hoje é: independente de como você esteja, se você tem um sonho, se você tem um projeto, se você tem um propósito de vida, se você diz assim: hoje eu estou aqui e eu quero chegar, eu estou no ponto A e quero chegar no ponto B, o que eu preciso fazer para percorrer esse caminho? Você tem que entender que no meio dessa jornada vai ter altos e baixos. Vai ter dia que você vai estar feliz, vai ter dia que você vai chorar. Vai ter dia que pessoas vão dizer que são seus amigos. Mas quando vê que você está numa situação de vulnerabilidade, vão virar as costas para você. Não crie expectativa em cima de ninguém, jamais. Se você for fazer uma viagem, se você for fazer uma mudança, não fique contando: fulano vai me ajudar, ciclano vai me estender a mão, um amigo falou que eu posso ficar na casa dele. Esquece isso. Todo ser humano ele tem que passar pelo deserto. E o deserto é lugar de preparação, o deserto é lugar de tornar as pessoas mais fortes. No deserto falta água, no deserto falta alimento, no deserto faz muito frio durante a noite, mas faz muito calor durante o dia. O deserto é o lugar que ensina a gente ter resiliência, a gente ter coragem. Mas uma coisa eu falo para você: a maior faculdade que eu passei foi nesse deserto aqui de Portugal.
Depois de 30 e poucos anos da minha vida, de 36 para 37 que eu vim para Portugal, depois de mais de 30 anos morando no Brasil, eu começo uma vida do zero aqui em Portugal. Eu fui trabalhar nas obras, eu fui trabalhar de pintura, de ajudante, eu fui trabalhar na limpeza, eu fui bater caixa de madrugada. Os trabalhos eram muito pesados. A minha esposa foi para a limpeza, foi para a faxina, foi cuidar de idoso, foi dar banho em idoso, trocar fralda, enfim, foi um trabalho puxado. E nós passamos por esse processo de cabeça erguida, porque a gente tinha certeza que era um processo. Eu não olhei para os fracassados, eu olhei para quem tinha resultado. O problema todo é para quem você está olhando, para quem você está modelando, para quem você está se espelhando. Se você se espelhar na pessoa errada, infelizmente, o seu resultado vai ser péssimo. E eu comecei a olhar para pessoas que já tinham passado por onde eu estava passando. E as minhas perguntas eram simples. Quanto tempo você já está aqui? Uns 5 anos, outros 10 anos. Quanto tempo que você levou para ter seu documento? Quanto tempo de adaptação? E eu sabia que eu estava no caminho certo. Porque o sucesso, afinal de contas, ele deixa rastro. Ele deixa o caminho. Teve uma palavra que eu quero falar já com você, mas antes disso eu peço para que você se inscreva nesse canal, para que você compartilhe esse vídeo agora com alguém que você conheça. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar alguém que está com algum projeto, alguém que está passando por alguma dificuldade financeira, alguém que está pensando em desistir, sabe, alguém que está passando por um momento de uma perda muito grande. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que essa palavra de fé, de determinação, de autoajuda, de motivação, que eu quero motivar você a não desistir. Eu quero que você crie dentro do seu coração uma conexão com Deus, para que Deus possa fazer morada dentro do seu coração. Todos nós temos um vazio dentro do nosso peito, dentro do nosso corpo, que precisa ser preenchido pela palavra de Deus. Somente Deus pode nos dar coragem que a gente precisa. Então, se inscreva nesse canal, deixe o seu nome, deixe o seu like. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração, mas antes eu quero ler uma palavra, que todo dia eu vou deixar uma palavra para a sua meditação. Isso aqui é uma escola de posicionamento, é uma escola de autoridade, principalmente de fé. Se você quiser aprender a como dominar, a como manusear a sua fé, a fé é como ir para o ginásio. A fé, aqui em Portugal, diz ginásio, e no Brasil diz academia. Eu não sei como é em outros países, mas aqui é ginásio, no Brasil é academia. A fé, ela precisa ser praticada. Quando você vai na academia, o primeiro dia, o segundo dia, você não vê resultado. Mas depois de 4, 5, 6 meses, você começa a ver o resultado. Fica aparente no seu corpo. A mesma coisa é a fé. Quando você aprende a utilizar a fé, não tem nada que te pare. Não tem anjo no céu, não tem demônio no inferno, não tem nenhum ser humano na terra que pode te parar. Deus, Ele honra, Ele abençoa a pessoa que tem fé. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Josué, no capítulo 9. No versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Aqui está dizendo que se você ler a palavra de Deus, se você meditar na palavra de Deus, com cuidado e fazer tudo que está aqui, crendo, com determinação, Deus vai te prosperar e Ele vai te conduzir por um caminho de sucesso, por um caminho de prosperidade, por um caminho de resultado. Mas para isso você precisa ler a palavra, crer na palavra, porque a palavra, ela gera vida. No livro de Salmo 46 diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Às vezes você está enfrentando uma depressão, uma opressão, uma perda muito grande, um vazio que você sente, e só Deus pode preencher esse vazio. Só essa palavra pode te dar autoridade. Só essa palavra pode te dar força. Toda vez que você se sentir sozinho, lembre-se que em Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Deus quem cuida de você. Ainda que
você já não tenha mais seu pai, sua mãe, ainda que você não tenha as pessoas que você mais amou nessa vida do seu lado. Lembre-se que existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que morreu na cruz do Calvário por você, para que você tenha uma vida de abundância. O mal, ele sempre vai querer te entristecer. Ele sempre vai usar alguém, alguma coisa, algum momento para tentar te jogar para baixo. Mas não se entregue a isso. Pelo contrário, se erga. Se volte para Deus a partir de hoje. E eu te prometo que a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Acredite nisso. Se até ontem estava dando errado, a partir de hoje se posicione, que você vai ver que só de você se posicionar com fé, as pessoas verão a diferença entre você. As pessoas olharão e falarão, olha como é que você mudou. Você está mais forte, você está mais forte. Você está diferente. Você está mais determinado. Não está aquela mais pessoa que chorava à toa, se entristecia à toa, não. Agora você sabe lidar com os problemas. Agora você sabe lidar com o falso. Agora você tem o Espírito Santo. Agora você consegue ver quem realmente é seu amigo ou quem só quer se aproveitar de você. A Bíblia faz isso. A palavra de Deus, ela faz isso. A inveja é uma doença que tem corroído a vida de muitas pessoas. Às vezes tem pessoas do seu lado que têm inveja profunda. Tenta te sabotar, tenta te humilhar, tenta te envergonhar, tenta pegar o que você tem. Agora, quando você tem o Espírito Santo, ele começa a te moldar. Ele tira você do lugar que não é para você estar. Ele muda você de ambiente, ele muda você de conexões. Ele tira as pedras de tropeço, coloca pessoas boas no teu caminho. Até relacionamento que está te fazendo mal, que você não tem força para sair, o Espírito de Deus vai te dar força. E você vai dizer, chega, a partir de agora eu vou ser uma nova pessoa. A partir de agora eu vou dar a volta por cima. Eu vou dar orgulho para meu pai, eu vou dar orgulho para minha mãe. Eu vou dar orgulho para os meus filhos. Eu vou ser uma pessoa melhor. Eu posso e eu vou. Determina que você vai conseguir. Tá bem? Que Deus te abençoe. Que você pegue essa palavra e guarde no seu coração. Que você se torne essa pessoa vencedora. Que você se torne esse empreendedor. Que você crie novos projetos. Que você tenha uma visão de Deus. Que você veja lá na frente. Não olha para as dificuldades, não. Dificuldade sempre vai ter. Os problemas sempre vão estar aí. O que você tem que ver é, eu estou pronto para lidar com os problemas. Quem resolve o problema está na frente de muita gente. Tá bem? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse momento, por todos que me acompanharam, que ouviram esta palavra, que essa palavra possa gerar vida, fé, que essa palavra possa encorajar, dar sabedoria e força para todos que me acompanham aqui. Eu peço que o Senhor dê o Espírito Santo para todos, que se tornem fortes, corajosos para romper a luta, as dificuldades do dia a dia. Eu oro por quem está enfermo, por quem está doente. Eu oro por quem está com um projeto parado, quem está dependendo de uma resposta. Eu oro para que o Senhor abra a porta para quem está desempregado, para que o Senhor dê sabedoria, dê inteligência emocional, para que o Senhor cure todas as feridas e para que os seus filhos possam ter resultados positivos esse ano de 2026. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até amanhã, esse mesmo horário, a gente se encontra. Um grande abraço.